Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo vai ser uma curiosidade falando sobre as pessoas que se envolvem com o crime. Vocês já ouviram aquela frase das pessoas que se envolvem com o crime e têm dois destinos prováveis? A prisão ou o cemitério? Eu acho que vocês já escutaram algo desse tipo. Será que são essas duas opções que existem ou existem outras opções? O Casal 20 preparou para vocês aí esse conteúdo, especificando e esclarecendo essa situação. Eu também, depois da explicação deles, irei contar algumas historinhas que eu conheço, né, de situações e pessoas que eu conheci durante a vida, e a gente vai explicar direitinho para vocês. Assiste aí. Daqui a pouquinho eu volto para contar uma história que tem até traição, tem algumas coisas interessantes para vocês. Assiste aí. Quem se envolve com o crime enfrenta, como destinos prováveis, a prisão, sistema carcerário, ou o cemitério, morte violenta. A frase, quem se envolve com o crime, cemitério ou prisão, é um ditado popular que indica as duas consequências trágicas e prováveis para quem escolhe uma vida de criminalidade. Ela não se refere a tipos específicos de crimes, mas sim ao destino final dos indivíduos envolvidos. Cemitério refere-se à morte prematura, geralmente como resultado de confrontos violentos, acertos de contas ou operações policiais. Prisão, ou cadeia, refere-se à captura e condenação do indivíduo pelas autoridades, resultando em reclusão e perda de liberdade. O ditado é um alerta sobre os riscos inerentes à vida no crime, sugerindo que não há um final feliz, apenas esses dois desfechos negativos. A afirmação de que indivíduos envolvidos com o crime têm como destinos prováveis a prisão ou o cemitério é um ditado comum e uma simplificação frequentemente usada para ilustrar os riscos extremos e as consequências severas da vida criminosa. Embora muitas vezes seja verdade que a atividade criminosa acarreta um alto risco de encarceramento ou morte violenta, essa frase é uma generalização que não abrange a complexidade total da justiça criminal e das trajetórias de vida. 1. Realidade das consequências. Estatísticas e reportagens frequentemente demonstram que as taxas de homicídio e encarceramento são significativamente maiores entre pessoas envolvidas em atividades ilícitas, especialmente em contextos de crime organizado ou violência urbana. A natureza de muitas atividades criminosas aumenta a exposição a conflitos violentos e a intervenção policial, corroborando a ideia central da frase. 2. Outros desfechos. Nem todos os envolvidos no crime terminam em um desses dois extremos. Desfechos alternativos incluem reabilitação e recomeço. Muitas pessoas conseguem se desvincular do crime, buscar reabilitação e construir vidas produtivas longe da ilegalidade. Impunidade. Em muitos sistemas legais, devido a falhas na investigação, falta de provas ou corrupção, uma porcentagem dos crimes permanece sem solução e alguns perpetradores evitam a captura ou a condenação. Tipos de crime. A frase é mais aplicável a crimes violentos ou relacionados ao tráfico de drogas. Crimes de colarinho branco, por exemplo, embora graves, geralmente resultam em penalidades financeiras e penas de prisão mais curtas em instituições de segurança mais baixa, com risco de morte violenta muito menor. Portanto, a frase é uma advertência poderosa sobre os perigos inerentes à criminalidade, mas não uma lei absoluta ou a única realidade possível. Deram várias situações para vocês aí, né? Algumas pessoas que cometem crime, às vezes, como foi dito, sem provas e etc., às vezes saem de boa. Alguns até pegam prisão, não é? Cumprem pena, mas depois seguem a vida, né, de forma
livre. Livre, leve e solto. Não é? Acontece muito isso. Dizem que não tem crime perfeito. Tem sim. É aquele crime que não é descoberto. Existe isso. Algumas pessoas imaginam que pode acontecer isso com elas quando elas entram para o crime, de nunca serem descobertas. Por isso muita gente entra, acha que nunca vai ser pego. Mas vamos lá. Eu conheço muitas histórias. Eu vou contar uma história para vocês e eu já vou explicar por que desse vídeo de hoje. Eu conversando com um amigo, a gente conversando sobre casamento, porque ele não deu sorte com isso, né? Eu também não tive a oportunidade de me casar nem na igreja, nem no papel, né? Não encontrei a mulher digna. Fiz filho, não é? É porque a gente gosta de mulher, então a gente faz filho, não é? Porque é consequência. Eu não sei se vocês sabem, quando você bate virilha, pode nascer filho, nasce bebê, não é? Se a pessoa não for estéril, por exemplo. Sendo, né, normal, fisicamente, biologicamente, pode ter filho. Então, a gente erra tentando acertar. Muitas pessoas são assim, não é? Outras erram querendo errar mesmo. Mas eu sou perfeccionista, eu gosto de acertar. É que não tem sorte. Tem gente que não tem sorte e tem gente que não é abençoado nessa área. E esse amigo passou por um casamento ruim. Aí, conversa vai, conversa vem, ele me contou uma história. A história é o seguinte: uma mulher casada com um cara maneiríssimo, um cara assim, trabalhador, bom filho, bom neto, bom marido, bom pai. O cara corre atrás, é bondoso, é correto. E ele é casado há muitos anos com a mesma mulher. Esse rapaz me perguntou o que eu achava da mulher, esse meu amigo. O que você acha dela? Eu falei, por que você está falando isso? Não, porque ela é muito metida, muito arrogante. Eu falei, sim, deve ser por conta da profissão, não é? Da vida financeira, que tem grana e tal. É, pode ser, não tenho contato com ela. Mas parece mesmo ser uma pessoa metida. Aí ele me contou isso, que ela é muito metida, arrogante. Aí ele foi e me perguntou o seguinte, você lembra de fulano? Eu falei, lembro. Aí ele falou assim, você sabia que ele finalizava a vida das pessoas, que ele era profissional na área de encerrar a vida das pessoas? Vocês estão entendendo? Eu não posso falar a palavra aqui porque pode ser cortado o vídeo. E ele fazia isso, né? Era um criminoso. Aí eu disse, claro que eu lembro, ele trabalhou comigo como segurança, né? Não na minha equipe. Aí esse rapaz me disse o seguinte, que essa mulher casada era amante desse camarada que todo mundo tinha medo. Quer dizer, todo mundo não, eu não. A maioria das pessoas tinham medo dele porque ele encerrava a vida das pessoas usando arma de fogo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Aí eu tive que contar para ele por que eu não tinha medo dele, né? Por que eu não tenho medo, na verdade. Aí eu contei para ele que ele trabalhava comigo e nesse dia específico nós perdemos o ônibus da prefeitura que levava os seguranças para trabalhar. Aí ficou ele, o cunhado, ex-cunhado dele, algo assim, próximo aqui à praça, não é? A gente conversando. Aí quando ele saiu de perto, acho que ele foi tomar uma cerveja, alguma coisa assim, o cunhado dele falou, você sabia que meu cunhado finaliza a vida dos outros profissionalmente? Ele falou assim, né? Com outras palavras, é claro. Aí eu disse, não, não sabia não. Mas por que ele me falou isso? Porque esse camarada temido, ele não simpatizava com um parente meu, que eu não vou dizer aqui o nome aqui, né? Mas ele não simpatizava. E eu já sabia disso, porque vários dos colegas dele, que também são meio complicados, um inclusive é bom de lutas, né? Fisicamente falando, não conhecimento em artes marciais, mas força física, gosta muito de mim. Até a irmã dele é casada com um parente meu e tal, ele tem muita amizade comigo, o que me contou, né? Que eles tinham sede nesse parente meu. Eles tinham vontade de fazer uma maldade, né, com esse parente meu. E esse amigo fortão,
falou com o cara, não, não faça isso não, porque eu gosto muito do irmão dele lá, o Mauro. O Mauro Rodrigo é muito meu brother, muito meu amigo, e não é uma boa ideia fazer isso, porque eu conheço ele. Ele me conhece, ele quis dizer isso, né? Vocês estão entendendo, né, gente? Eu sou correto, gosto das coisas dentro da lei, mas não façam mal a alguém que eu amo, né? Fica ruim demais isso. E eu posso ficar magicamente, extraordinariamente diferenciado, né? A situação complica. Aí o que acontece? Nós conseguimos uma carona, né, com um amigo nosso aí, que é até parente da minha filha. Aí nós fomos de carro, né, para trabalhar. Chegando lá no serviço da segurança, que eu era chefe de equipe, e esse rapaz, né, o perigoso, trabalhava numa outra equipe. Aí eu tô vendo ele vindo na minha direção, a minha equipe estava perto de mim, eu com o radinho aqui pendurado. Quando eu atraso, eu deixo o segundo em comando com o radinho, né? Ele fica liderando a equipe até eu chegar. Era assim que eu trabalhava. Aí ele veio com os olhos meio lacrimejando, né? Querendo chorar. Eu falei, o que foi? Tá querendo chorar? E ele tinha bebido também cerveja. Aí ele falou, não, o chefe da minha equipe acabou de me demitir. Eu falei, tá doido? Sério mesmo? Aí ele falou assim, por favor, Mauro, me ajuda, eu preciso desse dinheiro. Eu falei com ele assim, tá certo, vou te ajudar. Aí eu olhei para o chefe dele, eu nem passei o rádio, eu poderia passar o rádio, chamar o chefe dele, da equipe dele, pelo rádio. Mas como ele estava na minha visão de alcance, eu fiz sinal para ele, chamei ele. Aí ele veio na minha direção, o chefe. Aí eu perguntei, vem cá, você demitiu ele? Aí ele falou, sim, demiti. Chegou atrasado e está bêbado. Ele tomou algumas cervejas, né? Aí eu falei assim, não, vou fazer o seguinte aqui, você não vai demitir ele não. Eu bati o rádio para o chefe de uma outra equipe, falei assim, por favor, me envie um dos seus homens aí, que eu vou trocar com uma outra equipe aqui, eu vou te enviar outro. Aí o outro copiou, tudo certo, pode mandar. Aí eu mandei esse perigoso para ir para outra equipe, e o outro que veio foi para a equipe desse chefe da equipe equivalente à minha. Aí, quando o perigoso saiu de perto de mim, o chefe da equipe dele, né, que havia demitido ele, foi e falou comigo assim, poxa, Mauro, desculpa eu falar para você. Ele falou assim com muito respeito, porque eu tinha muita moral com o comandante e tal, mas você acabou tirando a minha autoridade. Aí eu falei assim, não, cara, eu não fiz isso não, eu salvei sua vida. Eu falei para ele. Ele, como assim? Eu falei, esse rapaz aí, ele trabalha fazendo as pessoas irem para a terra dos pés juntos. Ele, como assim? Ele finaliza a vida das pessoas, tá entendendo? E ele veio chorando para mim. Se ele veio chorando assim, ele poderia se vingar de você. Então, eu permaneci com ele aqui, em outra equipe, para você também permanecer vivo. Aí o rapaz, nossa, que... Aí ele ficou nervosão, me agradecendo pra caramba e tal. Nesse mesmo dia, o perigoso, quase que eu falei o nome dele, chegou até mim, falando, muito obrigado, eu tô te devendo mais essa. Aí eu falei com ele assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você não gosta do meu parente, né? Você não gosta, você e seus amigos, que já querem fazer alguma coisa, fazer uma maldade com ele, não é? Já me informaram isso, inclusive amigos seu, amigo mesmo, confidente seu, me contou essa história. Então deixa eu te explicar uma coisa, perigoso. Falei assim para ele. O que você conhece de maldade não é nem perto do que vai acontecer contigo. Falei assim com ele assim. E dando risada, e ele com os olhos arregalados. O pessoal tinha medo dele mesmo. Mas para mim isso não significa nada. Isso não significa nada. Eu falei com ele assim, você tem uma família grande também, uma família muito bonita, pessoas legais, só você que saiu atravessado. Né? É só não atravessar o meu caminho. Tá entendendo? Aí ele entendi, pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada. Ele falou assim. Eu falei, tá certo. Mas eu vou te dar um conselho. Aí foi o que eu falei para ele. Nessa vida que você escolheu, coisas criminosas, isso aí, geralmente, ou a pessoa morre ou vai presa.
E são duas coisas ruins. Sua mãe não merece passar por isso. Não merece sofrer. Porque ela é uma pessoa muito boa e te criou muito bem. Criou a sua irmã muito bem. Criou a família, os sobrinhos. Ela criou as pessoas da família muito bem. É uma pessoa muito digna, muito boa. Você não deveria fazer esse tipo de coisa. E ele andava com gente da lei também, tá, gente? Tudo embolado, tudo misturado. Aí tá certo. Ele continuou trabalhando, continuou fazendo as coisas dele por fora. E lembra que eu falei que ele tinha uns amigos que queriam fazer uma maldade aí com o parente? Um, que era primo dele, teve um troço no cérebro, não sei o que foi, não sei se foi um tumor, e morreu. Por quê? Porque todo mundo que carrega a maldade dentro de si prejudica o corpo, prejudica o cérebro, prejudica o coração, prejudica a alma. Estão entendendo? E quando você carrega a maldade dentro de si, quando você quer fazer o mal às pessoas, isso aparenta, desenvolve coisas ruins no seu corpo, doenças ruins. E esse foi, de arrasta. Um outro amigo era usuário de substâncias ilícitas. Ele era viciado e devia dinheiro para os criminosos, não é? Porque ele consumia, mas não pagava. E acabou também sendo finalizado. Esse perigoso, eu soube que ele estava sendo ameaçado por comparsas, né, do mesmo trabalho que ele praticava. E o que aconteceu? Falaram com ele, se ele revidasse, se ele fugisse, alguém da família dele iria de arrasta. Então eu até acho que ele foi muito assim, corajoso de enfrentar a situação e não fugir. E ele também foi de arrasta. Vocês estão entendendo? Essas situações, isso aí, eu acho que é justiça divina, é karma, é tudo envolvido. Porque quando você pratica o mal, tudo que a gente faz tem consequência. As coisas boas e as coisas ruins. Estão entendendo? Eu imagino que eu falei da mulher que ele pegava, e eu lembrei de outra situação. Tem um outro conhecido nosso que era também casado e ficou sabendo que esse perigoso estava numa lanchonete com a mulher dele, se agarrando, se beijando. Aí o marido do traído foi lá buscar a mulher. O perigoso falou o seguinte com ele: olha, mete o pé. E ele armado, né? Mete o pé que senão eu vou te levar de arrasta. Aí o marido traído baixou a cabeça e saiu. E a mulher ficou lá com esse cara. Então esse cara gostava muito de pegar a mulher casada. Aí eu me pergunto, o que tem de atrativo da mulher trair o marido bom, trabalhador, correto, com um homem desse tipo? Apesar de que esse que saiu humilhado, ele também é complicadinho, tem coisas erradas. Eu acho que é a mulher dele mesmo que gosta de bandido, né? Ladrão e coisas do tipo. Já a outra não, tem uma profissão boa, que eu não vou dizer aqui qual é a profissão. O marido também tem uma profissão boa, vida boa, tem dinheiro, né? Os dois fizeram uma vida legal. O marido tem condição financeira boa por causa da família também, né? Da avó, do avô. Então eu acho um negócio meio sem explicação. Mas nem todos os casos, como foi especificado aqui no áudio que vocês ouviram do casal 20, nem todo caso acaba em prisão ou em morte, vocês sabem. Mas tem uma outra situação ainda que acontece e não foi falado aí no áudio do casal 20, que vocês viram a explicação, não é? Coisas que podem acontecer, não é? Ou prisão, ou cemitério, ou crime sem solução, e ninguém descobre o que aconteceu, sem provas, ou pessoas que buscam redenção. Esse aí que tem a ligação que eu vou falar aqui agora. Quando a pessoa busca Deus, vai para alguma religião, realmente tem um arrependimento verdadeiro. Aí você pode pensar, não existe isso. Quem mata, quem faz essas coisas assim, assassinos, não se arrependem. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma igreja aqui
E eu vou falar uma coisa aqui, eu não vou dizer nomes, tá, gente? Mas o que eu vou falar aqui, muitas pessoas não sabem. Tem um senhor que participa de uma igreja aqui, que eu não vou dizer qual é a denominação, que ele fez muito isso quando era mais jovem, não é? Ele finalizava a vida de outras pessoas. Era, né, dizem que era bem violento. Mas o que acontece? Eu acredito que algumas pessoas realmente se arrependam e busquem a salvação, o perdão de Deus. E quando você vê uma pessoa pregando, falando em nome de Deus, com muita vontade, muita disposição, você identifica que a pessoa realmente se arrependeu. Não tem como ser fingimento, sendo fiel, sempre indo à igreja, orando. E eu fiz uma visita nessa igreja. Esse senhor não sabe que eu sei da história dele, não é? Ninguém sabe que eu sei, mas eu sei. Eu tenho certos dons, não é? Que eu posso dizer, o dom da visão, digamos assim, por exemplo. Né? E também recebo informações de pessoas conhecidas, que conhecem, né? Aí esse senhor, na hora da oração, ele veio meter a mão sobre a minha cabeça. Em um dos vídeos aí eu falei, se vocês quiserem pesquisar aí para trás, vocês vão ver que eu fiz uma visita numa igreja e um senhor tocou a mão na minha cabeça fazendo uma oração muito forte. Oração de fé mesmo, não foi da boca para fora, foi algo arrepiante. Mas eu sei da história de vida desse cara, desse senhor. E eu creio sim que as pessoas podem se arrepender, as pessoas podem mudar. Tem muitos pastores que foram criminosos, ex-criminosos, usuários de substâncias ilícitas, finalizavam a vida de outras pessoas, pessoas que se converteram, que encontraram o caminho de Deus. E em várias religiões, tem muita gente que busca a fé para a salvação. Isso é possível, sim, de acontecer. O objetivo desse vídeo aqui é falar para vocês uma coisa. É muito, mas muito mais fácil fazer o bem. Mas é infinitamente mais fácil. E para mim, é muito mais prazeroso. Estão entendendo? Fazer o mal, eu acho desonroso quando você faz o mal a alguém. Eu acho de uma crueldade. Eu acho que uma pessoa que não consegue ter sentimentos, pelo menos de empatia, são pessoas psicopatas. Porque, vocês sabem, o psicopata, ele não consegue sentir amor. Estão entendendo? Você quer saber se você é um psicopata? Raciocine. Você consegue amar alguém? Se você não consegue ter sentimentos puros, porque existem sentimentos obscuros, não é? O tesão em mulher casada, isso é um sentimento, é uma sensação. E é obscuro, você está querendo pegar a mulher casada. Então tem coisas, sentimentos que você tem que são errados. Se você só tem sentimentos errados ou não tem sentimento nenhum, é bem provável que você seja um psicopata. Ou narcisista, não é? Um psicólogo pode falar isso bem para vocês aí, com mais autoridade do que eu. Mas o que eu quero dizer é que você ter sentimentos ruins, maldade dentro de si, você destrói o seu corpo, a sua mente, o seu coração e a sua alma. E pode ser que você não consiga retornar dessa destruição que você mesmo causou em você. Você buscou isso, quando é bem mais fácil fazer o bem. Ainda tem outra possibilidade, se você não quer fazer o bem ou não tem condições de fazer o bem, não faça nada. Estão entendendo? Fique em cima do muro. Tem umas leis agora aí que alguns professores da internet estão dizendo que a gente não deve mais ser cavalheiro, ajudar mulheres, porque elas podem acusar a gente de uma palavrinha, né, que começa com A e tem sexual, né? Não sei se vocês sabem, e você pode ser preso. Eu acho que existem mulheres que não gostam desse tipo de coisa, não gostam de acusar ninguém falsamente, não gostam de fazer falsas acusações. E tem aquelas que querem se aproveitar, colocar alguém atrás das grades, ganhar um dinheirinho, né? Fazer um acordo
para ganhar uma indenização, tem de tudo. Mas eu acho que, mesmo assim, quando a gente tem a oportunidade de fazer o bem, eu acho melhor fazer o bem. Quantas vezes aconteceram situações, eu saindo da faculdade, a menina ia ser assaltada, eu só gritei e mandei o meliante sair, vazar, não é? Falei assim com ele, siga seu caminho. Aí ele olhou para mim assim, se assustou e saiu de bicicleta. Eu indo para a rodoviária, vi essa situação. Já aconteceu na praia, eu trabalhando de segurança, eu vi o assalto, eu com a minha equipe, aí eu fiquei vendo a moça vindo na minha direção e a galera, os trombadinhas, seguindo igual um trenzinho, né? No verão da praia aqui de Gruçaí. Aí a moça veio, falou algo com um dos meus subordinados, né? Aí ele falou assim, fala ali com o chefe ali. Aí ela veio, sem eu olhar para ela e olhando para o cara, o ladrão, né? Ela falou, moço, eu fui assaltada. Eu falei, eu sei. O rapaz de camisa vermelha, né? Ela falou assim, como você sabe? Eu vi. E eu olhando para o cara. E o cara vindo. E o cara caminhando com a equipe dele na minha direção. E eu falei com ela assim, pode ficar sossegada. E ela assim, do meu lado, e eu sem olhar para ela. Aí eu fui lá, eu acho que essa menina, se ver esse vídeo, ela vai lembrar e vai saber que fui eu, né? O segurança. Aí fui de encontro com o assaltante e fiz um carinho, se é que vocês me entendem. É um soco de meia polegada. Eu chamo de meia polegada, mas tem gente que chama de uma polegada. Quem dava muito esse soco era Bruce Lee, Kung Fu. É um soco que você bate e a pessoa voa alguns metros, né? É muito bom. Só que tinha uma fila atrás dele, eu tombei uma galera. Parecia que eu estava jogando boliche. Foi tão bonitinho, a minha equipe ria pra caramba. Aí o celular caiu no chão, eu peguei, olhei, vi a foto da menina, né? Entreguei para ela. Ela me agradeceu muito, me beijou. Foi uma coisa fofa. Aí tá, acontecia isso. Eu tive a possibilidade de fazer o bem. E eu fiz. Não foi tão bem para os assaltantes, né? Não foi muito legal para eles, não. E eles foram presos, né? Que a minha equipe eu fiz com que levassem até a polícia militar e eu dei a ordem para prender. Uns eram menores, aí nem tem como, né? A justiça é uma coisa complexa, eu ia dizer outro nome, mas nem vou falar. Nessa mesma época, outra situação de bondade. Duas moças na beira-mar, duas meninas, e os rapazes tentaram forçar a situação. Se é que vocês me entendem. Uma das meninas fugiu e veio até mim. Aí, olhando para mim, vendo que eu estava com um radinho, né, de comunicação, identificou que eu era o chefe da equipe. Aí ela me falou a situação, eu perguntei onde estava a outra menina. Quando eu cheguei lá, a menina estava quase nua e os dois tentando. Né? Aí eu já cheguei carinhosamente, fazendo um carinho neles, de leve, coisa assim, tipo o Incrível Hulk, mais ou menos assim, leve, suave. É porque mais pesado é Superman. Vocês estão me entendendo, né? O S no peito e tal, é mais ou menos isso. Aí resolvi o problema. Um deles foi preso porque o outro, enquanto estava voando, saiu correndo, né? Todo sujo de areia de mar, porque ele saiu rolando, né? Mas aí ele continuou correndo e fugiu. A minha equipe não conseguiu pegar ele, não. Mas o que ficou ali no chão, ali dormindo, tirou um cochilo na soneca, esse eu levei para o camburão da Polícia Militar. Aí foi preso. Então, tem situações que eu me vejo na condição de interferir. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Na minha época de segurança, às vezes eu ia de ônibus. Quando eu ia para o ponto, eu lembro que muitos seguranças, eles tinham a mania, receio, de andar sozinhos na rua com o uniforme, não é? Da segurança. Medo de serem atacados e tal. Mas eu sou maluco mesmo. Eu ia com a camisa, normal. Aí eu estava indo para o ponto, uma menina veio correndo, gritando. Eu olhei para ela, eu falei, aconteceu algo? Aí ela falou que aquele homem ali está me perseguindo. Aí tinha um cara lá que eu conhecia. Ele tinha problemas mentais mesmo, era um meio doido mesmo, psicopata. Ele tinha fama de agarrar as meninas à força. Aí eu falei para ela, não, você vai para onde? Ela, vou para o ponto. Eu falei, não, vamos comigo, eu vou para o ponto também.
Aí eu fui com ela e ele se aproximando, acompanhando. Eu parei, falei, só um minuto. Parceiro, mete o pé, some. Aí ele olhou, arregalou os olhos, não é? Uma coisa fantástica. A minha feiura assusta até o Drácula. Aí ele saiu correndo, de tocar o calcanhar nas nádegas. Foi até engraçado, parecia aquelas corridas estranhas, que a pessoa fica meio rebolando, né? Ele correu assim, meio atrapalhado, estabanado. Aí ela foi me agradecendo dali até o ponto. Aí, justamente, o mesmo ônibus nós pegamos juntos. Ela foi para Campos e eu para o meu bairro, que é no caminho. Eu desci antes do que ela, é claro. Mas a oportunidade de fazer a bondade eu tive e eu fiz. Porque a gente transmite às pessoas o que tem dentro da gente. É isso que eu estou falando. Se você faz coisas boas, retorna para você. Mas se você faz o mal, se você deseja o mal das pessoas, se você quer dar pauladas em uma pessoa na maldade para tirar a vida da pessoa, porque você não gosta da pessoa, acontecem essas coisas que eu descrevi para você aqui. A pessoa aparece com uma doença incurável na cabeça, a pessoa é finalizada por outros criminosos, porque você está devendo as substâncias ilícitas, acontece de outros finalizadores, que nem a sua profissão, finalizarem você também. Porque quando você quer fazer a mãe dos outros chorar, alguma pessoa pode fazer a sua mãe chorar também. Estão entendendo? Então, a gente tem a possibilidade de acertar. A gente tem a possibilidade de seguir a lei. Se você segue a lei certinho, você não vai ter problemas. É só você não cometer o crime. É só não fazer coisas erradas, coisas contra a lei. Porque você vai ter uma vida plena, sem apurrinhação, sem estresse. Está entendendo o que eu estou falando, né? Agora, se você não quer viver, ou não quer viver bem, nem muito, aí você se envolve. Aí você arrisca. Aí você tenta a sorte. Eu acho que é tentar o azar. Porque, mais uma vez, às vezes você, quando entra, tem sorte de não ser pego. Na maioria das vezes, acontece cemitério ou prisão. Quantas pessoas aí que fizeram besteiras? Eu conheço um cara que finalizou a namorada, não sei se por ciúme, olha que doideira, e enterrou a menina na areia do mar, estão entendendo? Da praia, e foi preso, foi descoberto. Eu não vou nem dizer por que foi descoberto, porque aí eu vou estar ensinando os outros a cometerem crime. Mas teve uma coisa que mostrou que ele percorreu aquele caminho. Eu não vou dizer foi o quê. E está preso até hoje. Destruiu a família. Estão entendendo? Você traz coisa ruim quando você faz coisa ruim. Você atrai isso. Você atrai coisa ruim para a sua família. Você acaba destruindo a sua família. De uma forma ou de outra. Você tortura o seu pai, a sua mãe, os seus avós, as pessoas. Eu conheço tanta história de avós que morreram decepcionados com os netos na prisão. Netos que foram criados com tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação e se entregaram ao crime, a coisas erradas, a vícios e acabaram destruindo a família. Então, isso tudo é coisa do mal. Essas coisas erradas é o mal dominando você. E quando você pratica ou defende esse tipo de coisa, você também está fazendo parte do mal. Como eu disse, existem pessoas que se arrependem e buscam a Deus, porque eu acho que é o caminho. Jesus Cristo, Deus, eu acho que esse é o caminho. Eu acredito que algumas pessoas realmente se arrependam, principalmente aquelas que cumpriram a pena, não é? Pelo mal que fizeram, foram presos e quando saíram pensaram, não quero mais isso, eu quero mudar de vida. Nesses casos, eu acredito que o arrependimento seja melhor ainda, mais forte ainda, porque já saiu da prisão decidido a mudar de vida.
E tem como mudar. Se você estiver cometendo coisas erradas, vícios, tem como mudar. E eu só vejo a possibilidade se você buscar a Deus. Mas você tem que querer buscar a Deus. Você tem que querer sair da coisa errada. Com certeza Deus vai te ajudar. É o que eu penso e é o que eu vejo, é o que eu consigo observar vendo o comportamento de todas as pessoas que eu já ouvi falar que se envolveram com coisa errada. É só dessa forma. É quando você se entrega para Deus. Eu não sei se tem uma outra opção. Porque se não for isso, vai acontecer alguma das outras opções que aconteceram nesse áudio aí do casal 20 que vocês ouviram. Mas o mais comum de acontecer é prisão ou cemitério. Uma hora ou outra, o karma vem. Aí você vai pagar pelos males que você causou a outras pessoas. Sejam pessoas inocentes ou pessoas que mereciam. É isso que eu mais vejo acontecendo na vida real. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.